Olá, meus amados irmãos e irmãs, estamos aqui para partilharmos esta palavra de Deus nesse início do mês de outubro, que hoje a igreja nos coloca como exemplo Santa Teresinha do Menino Jesus. Que Santa Teresinha, patrona dos missionários, porque esse mês de outubro também é um mês missionário dedicado à missão, e todos nós somos estes missionários. Então que Santa Teresinha do Menino Jesus olhe por nós para que na nossa missão nós possamos ter êxito e produzir frutos para o bem do crescimento do reino dos céus. Ouçamos o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratado com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra neste início do mês de outubro nos leva a refletir exatamente naquilo que a igreja nos propõe, a missionariedade. Sermos missionários. E aqui nós vemos exatamente isso. Jesus que envia os seus discípulos para poder ir na sua frente. Nós também hoje somos chamados a ser estes discípulos e missionários do reino. E nós vamos à frente do Senhor preparando o povo para a vinda do Senhor. Agora para a sua segunda vinda. A sua vinda gloriosa. Então, eu, você, cada um de nós que recebemos o batismo, temos a missão de anunciar esta palavra de Deus, de dar um testemunho autêntico desta palavra de Deus. Por isso que Jesus, aqui ele ensina o caminhar do missionário. Primeiro, confiar na providência de Deus. Não precisamos nos preocupar. Deus é sempre providente. Então, quando estivermos na missão, Ele proverá o que nos for necessário. Não precisamos levar bolsa, nem sacola, nem sandália. E termos o cuidado para não desviarmos no caminho. Por isso, Ele fala para não cumprimentar ninguém pelo caminho. E olha que belo isso. Por quê? Porque pode ser que na nossa caminhada nós nos desviemos. E como faremos? Aí Jesus também está dizendo, o passo a passo. Chegar na casa e dizer o quê? A paz esteja nesta casa. Qual paz? A paz que vem de Deus. A paz de Cristo. Essa paz que renova os corações, essa paz que
não é a presença de um conflito, né? A ausência dele, a presença e depois a ausência. Estávamos brigados, agora não estamos, estamos em paz. Não é essa paz a paz de Cristo. Não é a paz de Cristo, não é ausência de conflito. A paz de Cristo é presença do amor. A paz de Cristo é a presença do amor. E o amor é o próprio Deus. Então, é a presença de Deus. Presença de Deus que nos deixa em paz. Longe de Deus, estaremos sempre em conflitos. Com nós mesmos, com os outros. Na presença de Deus, não. Estaremos em paz com nós e com os outros. Então, no anúncio do Evangelho, é importante anunciar a paz que vem de Deus. E depois, Jesus também, ele vai dizer que nós devemos chegar ali, né? Se formos bem recebidos, devemos rezar, devemos pedir, né, a cura dos doentes. Quantas e quantas vezes nas casas encontramos os doentes? Reze por eles, peça a Deus que os cure, peça a Deus que toque na enfermidade deles. Não deixe de visitar o doente. Está certo que esse tempo de pandemia não podemos nem fazer as visitas costumeiras, mas neste tempo podemos visitar com as nossas orações. Mas passado este tempo, podemos retomar essas visitas, ir ao encontro dos nossos doentes, rezar por eles, pedir a cura deles. Também Jesus fala, né, que nós devemos anunciar que o reino de Deus está próximo. Porque às vezes a gente vai à casa de alguém, reza um terço, faz um momento de oração belíssimo, mas esquecemos de dizer que o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque este anúncio de que o reino está próximo é para preparar aquela pessoa para esta vinda do Senhor. Mas, diácono, o senhor não vai vir agora? Não sei. Eu não sei. Ninguém sabe. Mas já tem 2000 anos que fala que ele vai vir e não veio. Como não veio? Quantas pessoas já morreram nestes 2000 anos de Cristo? Então, Cristo veio para estas pessoas. Quantas pessoas nessa pandemia morreram aí? Cristo veio ao encontro deles. Então o reino de Deus está próximo, porque qualquer hora nós podemos ser chamados para estar na presença de Deus e ali recebermos o nosso prêmio ou não. Então, olhar para este momento, anunciar que o reino de Deus está próximo, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas mudem de vida, para que as pessoas transformem os seus corações e se deixem levar pela graça de Deus. Então, não esqueça, anuncie a paz, reze pela cura dos doentes, mas não deixe de dizer que o reino de Deus está próximo. Façamos então nosso momento de oração em cima desta palavra, pedindo ao Senhor esta graça. Faça a tua oração também. Senhor, nós te pedimos que tu possas ensinar-nos a sermos missionários, a sermos autênticos discípulos que anunciam sem medo a tua palavra, que levem a tua paz aos corações, aos lares, aos locais de trabalho, aonde nos encontramos. Que nós sejamos instrumentos de paz, que nós sejamos o primeiro a ter esta paz, para levarmos aos irmãos. Dai-nos a graça de rezar sempre pelos nossos doentes, de pedir a cura dos seus corações, das suas almas, mas também a cura do corpo.
para que os nossos doentes se sintam amados por vós. Mas dai-nos a maior graça, Senhor, de preparar os nossos irmãos durante o anúncio desta palavra, de prepará-los para a sua vinda gloriosa, para que este irmão, esta irmã, que escuta agora esta palavra, possa repensar na sua vida, possa voltar o seu coração, possa converter-se e assim esperar, preparado, o dia em que tu nos chamarás para estar na tua presença. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada e ilumine a nossa alma, nosso espírito, nossas palavras e pensamentos enquanto estivermos na missão neste mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Deus Todo-Poderoso, e a intercessão de Santa Teresinha, Ele vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.